Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 13 e vamos tratar sobre o assunto Os Tempos Difíceis e a Igreja. Frequentemente, você que me acompanha sabe que eu falo um tanto alto, independente da capacidade do áudio do seu aparelho, que é do celular, TV, etc e tal. Acontece que eu falo alto por conta de perda auditiva nos dois ouvidos. Sendo que hoje estou falando um pouco mais devagar e pausadamente, porque fiz um procedimento na boca, e esta é a razão de estar mais comedido. Feito esta observação, eu quero chamar a atenção para que você possa abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Timóteo, versículo 1 até o 9, segunda epístola de Timóteo, e vai falar justamente sobre uma extrema corrupção nos últimos dias. Quando se fala últimos dias na Bíblia, a gente pensa no ano de 2024, já que nós estamos vivendo nesse período, mais de 2 milênios depois da morte e ressurreição de Jesus. Acontece que a expressão últimos dias já se aplica e se inicia justamente naquele período da igreja chamada primitiva. Quando Pedro, diante do evento genuinamente pentecostal, conforme Atos capítulo 2, ele faz depois uma pregação, ele se refere aos últimos dias. E foi justamente nos últimos dias, numa referência àquele primeiro século da era cristã, que ele disse que houve um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, justamente naquele evento. De modo que os tempos não são difíceis somente para nós que vivemos 2 mil anos depois dentro do cristianismo, ou ainda como parte da humanidade. Pelo contrário, desde aquele momento da chamada era cristã, eles já vivem os últimos dias, cada pessoa, cada geração vive o seu último dia, bem como a gente. A dificuldade é para todos, não é somente para nós. Vai mudar as circunstâncias, as maneiras, mas sempre são difíceis realmente. O autor da revista começa dizendo o seguinte: o futuro antes da vinda de Jesus Cristo é descrito pelas Escrituras como tempos difíceis. Apesar disto, duas coisas sobre esses dias difíceis trazem alegria à igreja. A primeira é que esses tempos difíceis não nos surpreenderão. As Escrituras já nos antecipam sobre eles. E, de fato, primeiro, que nós somos filhos da luz. Nada nos pega assim desprevenidos. Nós vivemos agindo em conformidade e coerência com a fé cristã. Uma outra coisa, nós já temos a Bíblia toda. Nesse sentido, nós somos mais privilegiados do que os patriarcas, do que os profetas, do que as pessoas que viveram em tempos anteriores, porque nós temos a Bíblia completa. Deste modo, a revelação que até então era progressiva, hoje nós a temos de modo total e por isso somos privilegiados, sabemos a história toda, conforme vez ou outra eu digo aqui nos vídeos. A segunda é que a intensificação deles é o aviso que o encontro triunfal da Igreja com Cristo estará eminente a acontecer, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós entendemos que a Bíblia fala sobre duas vindas. A primeira vinda de Jesus já ocorreu, e a segunda vinda, quando ele vai vir, está para nos buscar e estar com ele, nós estaremos com eles para sempre, encerrando assim esse capítulo no tocante a esse planeta, porque após disto vem um juízo, vem um novo céu, nova terra, e etc e tal. Mas a gente sabe perfeitamente
que existe a volta de Jesus. Comumente, eu não uso a expressão Jesus está voltando. Por causa de quê? Quando você usa a expressão voltando, está na forma gerúndio. O gerúndio, em nossa língua portuguesa, indica uma ação que está em andamento. É como se eu, que estou falando contigo aqui, digo da seguinte maneira: espere aí, você, meu irmão, minha irmã, ouvinte e que está me assistindo agora, que eu vou ali na padaria e já volto. Qual é a ideia? De que eu vou e depois estarei uma vez mais com vocês. Vocês vão aguardar. Mas indica esse processo de, ele está voltando. E se alguém perguntar, eu saio aqui de cena, eu desapareço, desapareci, porque fui lá na padaria, aí daqui a pouco alguém pergunta para você, cadê o Gustavo que estava lecionando? E você vai dizer, não, ele foi ali e já volta, ele está voltando. Esse voltando indica uma ação em andamento. Acontece que a vinda de Jesus, conforme a expressão aqui diz e corretamente está, iminente, é como abrir e fechar dos olhos. A volta de Jesus não vai ser um processo ou ainda uma espécie de uma ação em andamento. Ele está vindo como se ele fosse ali e já vai voltar. Pelo contrário, diz simplesmente que ele voltará. E o voltar de Jesus é como o abrir e fechar dos olhos. Quantas vezes nós já piscamos e nem nos demos conta? Seria mais ou menos isto, indicando a volta iminente. É como abrir e fechar dos olhos, é como um ladrão que vem e você não espera o ladrão, é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você não tem como esperar, porque no primeiro caso, quando eu disse que eu fui na padaria e estaria voltando, você fica naquela expectativa assim, ó, tô esperando. Alguém chega, cadê ele? Não tô vendo ninguém, mas ele tá vindo, ele tá vindo. Mas acontece que com a volta de Jesus não é desta maneira. É uma volta iminente, conforme está bem colocado aqui pelo autor da lição. A gente vai trabalhar agora esse primeiro tópico que fala sobre a igreja e os homens nos tempos difíceis. O texto é esse que eu indiquei, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 9. Eu farei a leitura apenas de alguns versículos como destaques, só para que você tenha uma ideia, mas é importante que você tenha a sua Bíblia em mãos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural e implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi o daqueles. Note que eu acabei lendo todos os versículos, ainda bem por isto, caso você não tenha a Bíblia impressa em mãos. Então, já feita a leitura, a gente vai para o texto da nossa revista, que é o comentário. A análise paulina é que os dias serão cada vez mais difíceis à medida que os tempos avançam. Se as coisas já são difíceis, ruins, a tendência é, digamos assim, piorar. Piorar em todos os sentidos? Naturalmente que não. Vou dar um exemplo aqui. Quando
Eu nasci e comecei a viver, né, na zona rural do estado do Rio de Janeiro. Eu observava que na casa da minha avó não havia luz elétrica, era a vela ou a lampião. Havia também o ferro a carvão, entre outras limitações. Acontece que hoje nós temos ventiladores, ar-condicionados. Hoje o ar-condicionado, devido ao aumento da temperatura, não é nem um item de luxo, pelo contrário, e sim básico, quando não necessário. A gente tem o avanço da tecnologia, da ciência, que tem contribuído bastante, e todas essas coisas são benéficas. Não adianta vir com aquele chamado saudosismo, ah, tempo bom era aquele, assim, assim, assado. Ora, mas naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo outro. Percebeu? E nós vivemos nesse mesmo tempo, não é o tempo que já foi, não. É um período, são anos que são anteriores, que foram vivenciados dentro do seu próprio espírito da época, e hoje a gente vive num outro momento. Então, quando a gente fala em dificuldade, não significa que todas as coisas serão ruins, não. Pelo contrário, existem muitas coisas boas acontecendo conosco, no entorno, para o bem, quer do país, quando não do mundo inteiro. Mas a gente sabe, à luz da Bíblia, que vai haver dificuldades, principalmente para aqueles que são realmente cristãos. Porque os cristãos sempre foram perseguidos de uma forma direta ou indiretamente. Esta é a verdade. Quando você se comporta de uma maneira ética no seu serviço, onde o ambiente exige, sendo vindo da parte do gerente, dizendo você tem que mentir, você tem que induzir o cliente ao erro. Você vai fazer aqui uma venda e nesta venda você vai levar aquele cliente a assinar o contrato com letrinhas minúsculas e caso ele venha desfazer aquele contrato, ele vai, na verdade, pagar uma multa substancial, ou seja, ele vai sair sempre no prejuízo. E ele pode ser lesado por uma postura como aquela, em termos de assinar e depois, como se diz no popular, comprar gato por lebre. Você, como vendedor, você fala assim, não, eu não vou usar esse expediente. Eu vou, antes de vender, eu vou apresentar o produto, as vantagens. De repente, eu não vou falar as desvantagens, mas eu vou, pelo menos, deixá-lo ciente de que, caso ele venha rescindir esse contrato, ou não venha adquirir mais os cursos ou qualquer outro produto, ele vai pagar X de multa. E deve pensar muito bem antes de assinar, isto é, de efetuar aquela compra, ou aquele contrato, alguma coisa dessa natureza. Eu não sou vendedor, você que é vendedor, você sabe muito bem que às vezes vem uma orientação que você tem que maquiar alguma coisa para que o outro venha comprar. E isso nem sempre é feito de uma forma ética, ou seja, moralmente aceita, tampouco cristã. O que que você vai fazer? Provavelmente você, como crente em Jesus, não vai compactuar. Lembro-me certa vez que a minha esposa estava nós já estávamos com uma filhinha pequena, e eu fui trabalhar na área de construção civil, na região de Búzios, e de repente eu fui escalado, vou dizer assim, pela empreiteira, que era bastante grande, com centenas de funcionários, eu fui escalado para trabalhar numa boate, que tinha até mesmo uma associação a uma certa divindade, vou dizer assim, oriental. E quando eu cheguei naquele estabelecimento, por volta de umas 7 horas da manhã, eu fui conduzido, né, fui levado no veículo da empresa, chegando lá eu e a equipe, eu me senti muito ruim, eu era jovem, casado, com a filhinha pequena, e eu falei com Deus, Senhor, eu não quero trabalhar aqui não, porque eu não quero lembrar que um dia, e eu não quero que a minha filha saiba que um dia papai trabalhou erguendo essa boate com esta característica oriental e etc e tal. Eu não quero essa associação. E eu liguei para o empreiteiro, não sei se eu liguei ou se ele chegou
o responsável, pelo menos, chegou, né, um pouco mais cedo, e eu falei, olha, eu não quero ficar aqui não, porque eu sou cristão, eu não quero me associar, né, à construção de uma boate. O que que ele fez? Ele me mandou embora. No meu caso, ele me transferiu para uma outra obra, que era uma construção de pousadas na região de Búzios. E eu fui feliz da vida. Não perdi o emprego, mas poderia ter perdido. Tem pessoas que perdem emprego, mesmo tendo filhos pequenos e tendo esposas, tendo conta para pagar, mas a gente às vezes tem que fazer a opção. Eu, particularmente, eu nunca apresentei para me beneficiar utilizando um dado inverídico, tipo, o meu município, ele não tem uma assistência boa na área da saúde, logo eu vou buscar ajuda médica em outro município e eu alego que sou cidadão daquele município e não do qual mesmo eu moro, eu resido. Eu apresento, de repente, o quê? Um comprovante de residência no nome de um parente, de um amigo, de alguém que vai me ceder aquele endereço. Não, eu nunca fiz isso. Uma questão de que a gente não deve mentir. A gente sempre deve falar a verdade. Na minha adolescência, eu ouvi escutar que tem mentira branca e mentira, né? E mentira. Mas como assim mentirinha branca? Ah, tem coisa que a gente pode mentir? Não sei. Eu penso que não. Mas eu estou ficando um tanto rabugento, com a idade chegando, né? Os cabelos brancos, vai ver que é isto. Mas eu não gosto de negociar, não. Mas os tempos serão difíceis, sim, e Paulo vai apresentar essa extensa lista de práticas tenebrosas, e nunca este perfil foi tão evidente como em nossos dias. Os homens têm sido maus para si mesmos, para com o próximo, para com sua família e para com Deus. Não é à toa que os nossos idosos são explorados, não necessariamente pelos de fora, mas principalmente pelos de dentro. Quantos filhos exploram de diversas maneiras os idosos? Quantas mulheres são vítimas de agressões, de violência de todas as sortes, sexual, psicológica, emocional, e muitas mulheres têm sido vítimas diariamente do chamado feminicídio. Quantas crianças têm sido abusadas, violentadas, torturadas, agredidas num ambiente que deveria ser de segurança, quando na verdade é de opressão, é de violência. A gente tem visto tudo isso por conta da maldade do homem que é decorrente dessa nossa natureza pecaminosa. Mas no versículo 2, tenho aqui conforme aqui destaque, os homens serão amantes de si mesmo. No grego é philautoi, que quer dizer philos, amor, mais autos, que seria aqui si mesmo. As pessoas amam apenas a si mesmas e só se importam com o próprio bem-estar. São pessoas egoístas, são pessoas narcisistas e seus desejos são a única razão da sua existência. Esses amantes de si mesmo não são apenas aplicadas a pessoas de fora, as pessoas que são ateus, pessoas que não têm compromisso com Deus, pelo contrário, são pessoas que estão militando no nosso meio religioso. Quantas pessoas são narcisistas que apreciam e se amam de tal maneira que projeta a sua imagem e começa a enamorar-se por ela, achando que é o tal, é o máximo, é a pessoa mais importante do universo? E algumas pessoas se colocam, sim, como o centro do universo, e não há espaço sequer para Jesus na vida dela. Mas além de ter pessoas que são amantes de si mesmo, tem pessoas que são gananciosas. Isso mesmo, é o que nos diz o versículo 2 ainda, a gente já fez a leitura, porque um dos males do mundo é forjar gananciosos insaciáveis. Esta palavra no grego é philoargoroi, está sempre aqui no plural, porque termina com ômicron y, ômicron iota,
e significa vem de filos, amor, e argoroi, prata, dinheiro, amantes do vil mental, do metal. A Bíblia aponta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora a gente precisa colocar os pingos nos is. A Bíblia diz que o amor, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si. O dinheiro em si, vou dizer, ele é neutro. O dinheiro em si não tem nenhum problema. Entre ter dinheiro e não ter dinheiro, é preferível ter dinheiro. Correto? Estamos seguindo o mesmo raciocínio? Claro. Quem disse que dinheiro não é importante? Dinheiro é importante no nosso mundo, sim, porque é a nossa moeda de compra. Não temos mais o escambo de produzir algo e trocar por uma outra coisa que é feita pelo outro. Pelo contrário, a gente não tem mais essa prática de escambo, de troca. A gente tem que comprar, tem que produzir. E a gente vai ter que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro honestamente. Não é ganhar dinheiro jogando na lotérica, fazendo a chamada fezinha. Existem pessoas que estão no nosso meio evangélico que jogam no bicho, que é uma contravenção penal, inclusive. É o chamado jogo de azar. Outros fazem a sua fezinha na lotérica esportiva, mesmo legalizada, mas não moralmente falando, aceita pelos cristãos, pelo menos os cristãos com C maiúsculo, porque não faz jus, não é um dinheiro adquirido de uma forma honesta, transparente, é um dinheiro adquirido onde para você ganhar um montante, muitas outras pessoas vão perder. Que coisa triste, né? Para você ganhar um dinheiro suficientemente bom para você, você acaba ganhando em contrapartida que muitas outras pessoas, dezenas, centenas, se não milhares de pessoas estão perdendo para que você obtenha aquele lucro, entre aspas. Mas a gente precisa enfatizar que o que é prejudicial é o amor ao dinheiro. É quando a pessoa se torna uma pessoa avarenta. Ela tem avareza, ela tem esse amor ao dinheiro. Dito isto, a gente pode ir para o outro exemplo aqui, por conta de quê? Aqui fala sobre os arrogantes. A palavra grega é alosones, que significa soberbo. Uma pessoa soberba, ela se torna arrogante. E às vezes as pessoas acham que a arrogância é sempre associada à pessoa com um grau de instrução alta. Nada disto. Quanta gente com pouca instrução ou quase nenhuma instrução que, ao invés de ser simples, é uma pessoa soberba, arrogante. Falando no português claro, existem pessoas ricas que são arrogantes, mas tem pessoas ricas que são também simples. Existem pessoas pobres que são simples, mas existem pobres que são arrogantes. Então, a arrogância independe do grau de instrução, da condição financeira, do status social, vai muito do coração do indivíduo. O dicionário de Strong diz que esse tipo de pessoa afirma muitas coisas que não pode ser ou fazer. Por isso, deve sempre procurar ouvintes novos. Minha mãe me dizia que eram metidos a 31 de fevereiro. A gente sabe que 31 de fevereiro não existe, né? Mas tem pessoas que são assim, são metidas demais. O outro termo é presunçosos. São os que têm uma ideia exagerada sobre si mesmo. No grego, a palavra é hiperefenoi. Hiperefenoi. Vem de hiper, além, acima, fenoi, mostra-se fazer, aparecer. E como o autor é nordestino, ele fala, aqui no Nordeste chamamos de amostrado são os que desejam elogios sobre si. E tem um bando, entre aspas, de amostrados pelo Brasil afora, não é só no Nordeste, não. Tem muita gente que só quer elogios, que querem ser bajuladas, querem ser idolatradas, querem ser vistas, querem ser reconhecidas, querem ser paparicadas. Tudo isto onde, no meio chamado secular, não.
no próprio meio evangélico brasileiro, no meio religioso. Mas isto indica a falta de equilíbrio, do bom senso, nesse nosso arraial. Eu falo do arraial religioso porque eu estou inserido há mais de 30 anos. Eu fui batizado nas águas em 1991. Vou fazer, aliás, completei 33 anos de vida cristã, inserido numa igreja batista, como membro desta, sempre pertencia à mesma denominação, mas desde então fazendo parte do meio evangélico. E a gente precisa de uma pitadinha de bom senso, de equilíbrio, sobretudo. Por que eu estou falando isso? Por conta do nosso próximo item, que é descontrolados. Quanto descontrole emocional, emocionalismo exacerbado nos nossos cultos, às vezes uma falta de harmonia, tudo isso é uma forma de descontrolar, de não haver essa harmonia, porque os homens movidos pelos próprios impulsos, e a palavra grega aqui é akrates, significa, primeiro, esse A é de negação, ou sem, e cratés, poder, domínio, sem domínio. São os que pensam que são livres, mas são escravos de si mesmos, das paixões, desejos e impulsos. A gente pensa que, eu sou dono do meu próprio nariz, quando na verdade a Bíblia diz que se nós somos pessoas convertidas, primeiro nós somos escravos de Cristo ou de Deus e nós pertencemos ao Senhor. Logo, nós temos um dono, tanto por direito de criação, quanto pela redenção. Primeiro, porque ele nos fez. Segundo, porque ele nos resgatou, nos redimiu. E observe que nós somos livres, muitas vezes, mas soa como algo enganoso quando a gente começa a analisar, porque nós só seremos realmente livres se estivermos em Cristo Jesus, quando nós estivermos sendo escravos dele. Porque enquanto nós não formos escravos de Jesus, nós não vamos experimentar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade cristã não é fazer o que você bem entender, porque a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Logo, você pode fazer tudo o que você quiser, mas você não pode, vou dizer assim, você pode, mas não deve. Poder é uma coisa, fazer é outra coisa. Você pode, inclusive, odiar o seu próximo, mas você não deve odiá-lo, porque você precisa, segundo a orientação de Deus, amar o seu próximo. Agora, a gente precisa fazer uma distinção entre amar e gostar. O amor que a gente tem que ter é quando a gente se coloca com alguém e se depara com a pessoa, a gente a ama, a gente quer bem dela, a gente ora por ela e etc e tal. Nesse sentido, eu posso amar, de repente, um irmão, uma irmã e não gostar dela. Como assim? Porque amar uma coisa e gostar é outra. Porque quando você gosta, você gosta. Quando você não gosta, ou você desgostou da pessoa, o que que acontece? Você continua amando-a, você continua querendo o bem dela, você continua orando por ela, fazendo lá na torcida para que ela venha ser bem-sucedida, venha ter êxito na sua empreitada, tal, tal, tal. Mas por conta de uma situação ou outra, você acaba fazendo o quê? Você acaba não mais eh, permanecendo naquelas relações conforme era anteriormente. Suponhamos que você tem uma festa, e isso aconteceu na minha família, por parte de mãe, e uma pessoa bem próxima nossa aqui, toda festa de ano, ela ia lá e estragava. Quando era festa surpresa ou não, ela estragava a festa de uma das pessoas, né? Que estava comemorando o aniversário. Todo ano era assim. Ela era estraga prazer. Só chegava aqui, era nosso parente, chegava lá, oi, oi, tudo bem? Beijo, beijo, beijo aqui, abraçava, tudo bem? Daqui a pouco, no meio da festa, arranjava uma confusão, dava uma ó, quizumba e acabava aquele clima festivo. Um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos.
a pessoa era parente, mas chegou um tempo que já era uma persona não grata, ou seja, uma pessoa não vista, não benquista, porque só arranjava confusão, num momento sempre de alegria, onde as pessoas se reuniam, vinham pessoas de longe, de outros municípios, para se alegrar juntos pelo aniversário, e de repente a pessoa sempre estragando, ano após ano. Aí daqui a pouco você não convida tal pessoa para estar lá. Ela pode não gostar, pode fazer sua pirraça, mas o fato é que ela sempre só estragou as coisas, a festa, nunca se importou com o sentimento do aniversariante, ou melhor, que era uma mulher, né, da aniversariante. E então você continua amando a pessoa. Você quer que ela seja bem-sucedida, que a vida dela lhe vá bem, que Deus a abençoe rica e abundantemente. Você deseja isso com todo o seu coração. Mas você não precisa gostar necessariamente dela, porque você já se desgostou. São tantas coisas. E a pessoa não muda o comportamento, a pessoa permanece na mesma. Se mudar, se você vai dizer, olha, pode voltar aqui a frequentar a casa, as festas, mas não houve mudança, houve aquele mesmo tipo de comportamento antissocial, que não tem nada de fraterno. Então você não gosta mais daquela pessoa nesse sentido, mas você a ama. Então, uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Eu posso não gostar, mas eu preciso amar as pessoas. E por mais que você discorde desta distinção que eu estou fazendo aqui, mas o bem da verdade é que na prática é isto. No discurso sou até um tanto destoante, mas na prática é isso mesmo. Você pode gostar de uma pessoa ou pode não gostar, mas de ambas você precisa amar. Sempre querer bem, sempre orar por ela, sempre naquilo, na medida do possível que tiver ao teu alcance fazer para ajudá-la, mas não precisa, nesse caso, de uma pessoa que só apronta contigo tê-la dentro da sua casa, no seu convívio social. Uma pessoa que não muda, uma pessoa que é intransigente, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é descontrolada, uma pessoa que age nesse naipe. Você não precisa, senão você vai acabar realmente em grandes dificuldades. Feito essas observações, são tempos de homens maus de uns para com os outros. Os homens aqui cruéis, no texto, observe que tem sempre o grego, eu gosto muito do grego, tanto do grego quanto do hebraico. Aqui não tem sempre a acentuação, por isso eu não sei agora aqui a forma que está em termo exato da pronúncia, por conta que toda sílaba no grego, ele indica a sílaba tônica. Dessa forma você tem como pronunciar corretamente. Mas no grego, as pondos, que significa negação ou sem, exponde, conter, e trégua significa sem trégua, sem acordo, implacável. Então, os homens cruéis são homens implacáveis. Trata de uma pessoa que, de uma ira que não cessa de arder. O fogo nunca apaga e a pessoa continua ali de uma maneira muito cruel. Existem homens cruéis, homens covardes, inclusive no tocante às mulheres e às crianças, os idosos, que são mais vulneráveis, cometendo uma série de torpezas, dito de outra maneira, crimes, e quando você fala a questão de crime, isso é caso de polícia, tá? A gente tem que acionar as autoridades competentes para que justiça seja feita. Temos também os chamados caluniadores. Observe no versículo 3, a palavra grega é diabolos. Diabolos significa caluniador por excelência, criticar injustamente para ferir, para destruir. Existem palavras, quando não na forma de calúnias, que são piores do que uma bala, de fuzil, 762, porque o 762 arrebenta, estraçalha, dependendo da parte onde pega. Arranca pedaço, destrói, mata. Não apenas fere. E existem calúnias que são realmente ferinas, que causam estragos tremendos na nossa vida. O diabo tem esse perfil de espalhar calúnias, disseminar intrigas,
Se o diabo tem esse perfil de disseminar, ele faz através de quem? Através das pessoas que ficam aí, à torto e adoidado, disseminando calúnias, quando não, já que ele é o pai da mentira, disseminando, propalando fake news, notícias falsas. Gente, o crente deveria tomar uma vergonha na cara e não disseminar notícias falsas. A pessoa é completamente tendenciosa, ela não é imparcial e sim parcial sempre, e ela toma partido e por conta disso ela começa a divulgar vídeos, áudios mentirosos do diabo, vem lá dos quintos dos infernos e fica repassando nas redes sociais. E no WhatsApp chega e vai no YouTube, vai no Instagram, vai no antigo Twitter, etc e tal. Gente, para com isso. Ou você é filho das trevas, ou você é filho de Deus. Se você for filho de Deus, você vai agir como tal, vai andar como filho da luz. Se você tem essa atitude de uma forma rotineira, quanto mais você vive nessa prática, isso é indicação de que você não é realmente um nascido de Deus, porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se você se acha crente e fica aí dia após dia disseminando mentiras, fake news, você está sendo um instrumento do diabo e a gente não pode coadunar. A gente não tem como fletar, conversar, sentar tipo na roda de pessoas que fazem essa promoção de notícias falsas, porque no meio disso tudo tem calúnias, são inverdades, mancham as pessoas as quais estão envolvidas de uma forma direta ou indiretamente, e não ajuda em nada. E este é o pecado que Deus abomina, conforme Provérbios. Eu vou fazer a leitura aqui, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque lá em Provérbios, capítulo 16, 6, a gente vai ter essa preciosidade no versículo 16 que diz: há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina. E no verso 19, testemunha falsa, que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Aqui o contexto é semeia contendas entre os irmãos, mas se você semeia contendas nesse mundo virtual, que chega a milhares e milhares de pessoas, se você é uma testemunha falsa, você está sendo abominável diante dos olhos de Deus. Não é simplesmente uma indignação besta, é porque a Bíblia assim o diz. O outro termo aqui é desafeiçoados, isto mesmo, desafeiçoados, sem afeição por ninguém, insensíveis. A palavra grega é anemeros, vem de negação, e emeros, mansidão, de modo, é uma palavra que vai descrever uma pessoa fera selvagem e não um ser humano. E existem pessoas assim, que é desafeiçoado, que não tem afeição por ninguém. A pessoa parece mais um bicho, é um monstro. E quantos monstros nós temos dentro de casa? Homens que são violentos, que são cruéis, que são covardes, que batem e agridem as suas esposas, os seus cônjuges. Quantos homens que são desafeiçoados, que oprimem, violentam os seus próprios filhos. Isso no âmbito mais restrito, o lar, que deveria ser um lugar de segurança. Ainda mais lugares onde os valores cristãos não estão. Inimigos do bem, a palavra grega afilagatói, que significa aquele que não ama as coisas boas, seu prazer é a desgraça alheia. Tem gente realmente que adora ver o circo pegar fogo. Tem confusão, ele está dentro. Ele quer sair correndo para ver. Ele não quer ajudar. Ele não quer separar a briga. Ele quer que as coisas venham piorar. E se for preciso, ele coloca mais combustível, mais gasolina ali, para que venha aumentar o incêndio. Tem gente assim, tem gente de todo tipo, esta é a grande verdade, por conta dessa nossa natureza pecaminosa. Esses homens são traidores,
aqueles indignos de confiança, porque a palavra grega é prodotes, que significa traidor. Tem gente que só lembra de Judas Iscariote como traidor, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Quantas vezes a gente troca também, troca ou traz Jesus por coisas menores, não necessariamente por 30 moedas de prata, mas por projeção, por poder, por status, pela uma boa convivência com os outros, quer sair bem na foto, né, com os políticos, quer ficar com o grupo, etc e tal, quer ficar realmente no status quo bem acima, portanto, e acaba trocando Jesus, troca Deus. É literalmente um traidor, assim como foi Judas. Judas, a gente sabe o final dele, mas se você é um traidor, não precisa permanecer um traidor. Basta se arrepender de todo o seu coração, crer em Jesus, que o sangue de Jesus Cristo vai o purificar de todo pecado, inclusive este, da traição. São homens inconsequentes. Esses homens inconsequentes, a palavra grega aqui é propeteis, que significa uma pessoa impulsiva, imprudente. Quanta imprudência, gente. Já dizia o ditado antigo que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Os nossos avós que dizia isso naquele tempo que dava a canja de galinha, né? O caldo de galinha que era forte, tinha sustância. E cautela ou bom senso não faz mal a ninguém. E esse termo inconsequente, no versículo 4 vai descrever pessoas que falam, que agem precipitadamente, vivem sempre cercadas de problemas, dificuldade decorrente dessas atitudes, quando não palavras inconsequentes. Tem tempos difíceis também de homens maus com a família. Agora a gente mal com a família, porque quando a gente vê isso aqui, ó, tempos difíceis de homens maus para com a família. Agora já está fechando o cerco, ou seja, é algo mais restrito, que são desobedientes aos pais. A resistência à autoridade dos homens fica clara na relação pais e filhos. Filhos que não honram e nem respeitam os pais evidenciam a decadência moral da sociedade como um todo. Naturalmente que a gente precisa honrar os pais, sim. Aqui estou falando sobre desobediência, eu estou falando uma outra coisa. Eu falei, nós precisamos honrar os nossos pais, aqueles que têm pais vivos, dê honra a quem tem honra. Agora, quando você é casado, você tem que colocar uma prioridade, eu vou dizer assim, Deus, família, no sentido, e dentro da família é cônjuge, filhos. Aí você pode depois, né, estabelecer pais. Os pais devem ser o quê? Honrados. Enquanto você estiver debaixo do teto dos seus pais, você deve obedecer ao seu pai, obedecer à sua mãe. Saiu debaixo do teto, você já constituiu uma outra família, você já tem uma outra família, você já tem uma prioridade. Ah, pai é pai, mãe é mãe. Sei disto. Não é porque não tem mais os meus pais. Eu falo isso porque enquanto a minha mãe e meu pai estavam vivos, eu honrei. E eu obedeci enquanto a idade e o momento me permitia. Em que sentido? Enquanto estava sob a tutela deles, do cuidado deles, a responsabilidade deles, eu fui obediente. Mas depois que casei, eu não tenho que continuar sendo obediente ao meu pai ou à minha mãe. Eu posso ouvi-los, porque eles são pessoas que vão sempre querer meu bem. Eu posso escutá-los, né? Sim, mas eu preciso honrá-los sempre, quer enquanto solteiro, quer enquanto casado. Mas a obediência está dentro dessa alçada, desse âmbito, da casa onde você está literalmente vivendo debaixo dos seus pais, sob a responsabilidade deles. Mas depois que você é responsável, você precisa, colocar a prioridade. E eu, particularmente,
eu já tive um momento que eu achei que era, depois da família, constituindo uma família, que o filho era tudo na vida, porque é sangue do meu sangue, tal, 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 tal. Mas quando você para e pensa bem, e analisa biblicamente, você tem que colocar como prioridade a sua esposa, o seu cônjuge. É a partir dela que vai se constituir a família, do casamento que vai se constituir a família. É o seu cônjuge e, por sua vez, vem os meus filhos. Mas quando a gente fala isso de uma forma didática, tá, gente? De uma forma didática. Na prática, você vai trabalhar como um todo para o bem da família, mas, claro, separando os papéis, as atribuições de cada um deles dentro da casa de uma forma harmoniosa. Não tem aquela discussão, porque a prioridade é o cônjuge, não os filhos. Não, meu pai não me ama, minha mãe não ama mais. Não é nada disso aqui. O amor nunca pode ser assim medido da forma tem mais amor, menos amor, porque o amor ele multiplica. Dizem que o amor de mãe, ele se multiplica. O amor de pai também, ele vai se multiplicar. Nunca vai ser simplesmente somar. Ele vai aumentar, simplesmente não. Vai se multiplicando dia após dia. Mas a gente precisa estabelecer essas questões aqui, quer você compreendeu ou não, quer você aceite ou não, mas a gente tem que obedecer sim aos pais, porque a resistência à autoridade dos homens fica clara na relação dos pais e filhos, precisam ser levadas com seriedade, precisa ser pensada, mas naturalmente, você já casado, você não vai ficar obedecendo seu pai e a sua mãe. A seu pai e sua mãe vivos não vai ficar mandando na sua casa, se é que você mora na sua própria casa, ainda que seja alugada. Agora, se você mora na casa dos seus pais, aí é um problema. Você não vai poder fazer, vai cantar de galo ali, porque a casa é deles e eles estão vivos. Eles estão te ajudando. Aí você vai ter que ver, se ajustar e procurar um lugarzinho, por mais simples que seja, para, com a sua família, estar ali, ó, no seu cantinho, separadinho. E aí sim você vai editar as normas dentro do lar, tá bom? Filhos que não honram e nem respeitam os pais, evidencia a decadência moral da sociedade como um todo, já li. Desafeiçoados, a gente já viu aqui essa expressão, eu não vou repetir. Agora, dentro do contexto da família, naturalmente que não existem famílias saudáveis, famílias perfeitas, mas os filhos precisam se converter aos pais e os pais aos filhos. Precisa haver, gente, essa flexibilidade, essa conversão de uns para com os outros, de modo que venham caminhar de forma o quê? Tranquila, como eu disse agora há pouco, harmoniosa. Mas os tempos são difíceis, esta é a grande verdade, tempos difíceis. Deixa eu colocar aqui, tempos difíceis de homens maus para com Deus. Mas isso desde que o mundo é mundo, vou dizer assim, sempre existiu homens que são blasfemos. São aqueles que vivem a insultar Deus. A palavra grega blasfemoi significa insulto a Deus e aos homens. São aqueles que zombam e escarnecem de Deus. Sempre vai haver, como eu disse, os zombadores, as pessoas que realmente vai lidar com Deus de uma maneira muito ruim em termos de relacionamento, aliás, que não vai manter relacionamento, mas esses zombadores, esses escarnecedores são vistos por toda parte, e a Bíblia diz que de Deus não se brinca, não se zomba. Deus não se deixa zombar por ninguém. No ditado popular fala que o castigo vem a cavalo. Deus não fecha os olhos. Deus é justo e Deus é, lida de uma forma da forma dele, pelo menos, com os zombeteiros e escarnecedores. Homens ingratos são aqueles arrogantes demais para perceber a bondade de Deus e dos outros sobre si. Tem gente que é assim, tem gente que é ingrata, tem gente que é ajudado o tempo todo ou o tempo inteiro, e ainda assim são pessoas ingratas. Quando pedem para fazer alguma coisa para ela fazer alguma coisa, ainda acha que é um absurdo, que ela não tem nenhuma é,
nenhuma maneira de motivo, eu não tenho nenhum motivo para fazer isto, porque ela fez porque quis. Ela me ajudou porque quis. Como assim ajudou porque quis? A pessoa quis ajudar, aí a pessoa recebe aquele favor, ela ao invés de demonstrar gratidão, ela demonstra ingratidão na prática. E isto é muito perigoso. A palavra grega acaristoi significa justamente isso, né? Sem gratidão, as suas conquistas são obras exclusivamente do seu próprio braço, são pessoas realmente ingratas. Temos aqui ainda ímpios e profanos, note bem, no versículo 2, uma vida de total desrespeito a Deus. A palavra anocioi significa profano, ímpio, ou seja, aquele que vive no pecado sem qualquer culpa ou pudor. No versículo 4, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Tem pessoas que são mais amantes do mundo do que de Deus, mais amantes do entretenimento do que de Deus, mais amantes das coisas seculares do que amantes do eterno. Essas são pessoas amicíssimas dos prazeres e não de Deus. A palavra aqui é filedonoi, que mostra justamente isto, é um prazer, da onde vem, inclusive, o termo hedonismo, né? Que é hedonista, hedonia, prazer, é o prazer momentâneo, circunstancial, mundano, do dia a dia. A pessoa só busca prazer. Temos agora um outro tópico, já praticamente já estaremos encerrando daqui a pouquinho. Nesse último tópico, fala sobre tempos de uma religião voltada para si mesmo, para si mesma. 2 Timóteo 3, do 5 ao 9, Paulo trata de dois temas relacionados: manipulação do sagrado para fins perversos, a aparência consagrada e a prática atrevida de cooptar adeptos. Entre esses dias difíceis exigem da igreja algumas atitudes. Quais são as atitudes que coloca aqui? A necessidade de receber o que tem aparência de verdade, mas que é um grande lodo. Já tem um ditado dito pelos antigos que diz: nem tudo que reluz é ouro, mas rejeitando-lhe o poder, estes dias produzem uma religiosidade que enche os templos de gente, mas vazias de Deus. Eu sei que, independente do que eu falar aqui, existe gosto para tudo. Não adianta nós chegarmos no século XXI com as nossas igrejas com paredes pretas, luzes apagadas, aqueles globos de luzes, né, coloridas, com performance espetacular, malabarismo, contorcionismo. Não adianta estarmos com esses eventos como o chamado show gospel que nós temos por aí, se não houver uma internalização da palavra, se não houver um retorno à prática da oração, se não houver uma vivência cristã pautada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a gente é capaz de produzir muitos adeptos, porém sem conversão. A transformação é uma obra do Espírito Santo e só pode ser feita pelo Evangelho de Deus, que muda, que transforma o ser humano. Às vezes a gente tem uma igreja que começa a adotar práticas e o modus operandi semelhantes aos do mundo. Vou dar aqui um testemunho pessoal. Quando eu era adolescente, não crente, eu ouvia falar muito da chamada matinê. Salvo engano, eu fui a uma matinê. Depois, eu fui num clube que na época se chamava discoteca. Discoteca não para os adultos, mas também nessa área
da matinê, que era mais adolescente, etc e tal, mas eu observei lá o jogo de luzes, isso décadas atrás, gente. Eu falei agora há pouco que eu fiz 33 anos de conversão, de batismo. Então, é bem lá atrás. E eu lembro que eu fui nessa discoteca, tinha aquele globo, aqueles globos, aquelas luzes, tudo escuro, e etc e tal. Hoje, mesmo sendo convertido há mais de 33 anos, inclusive de batismo, né, quando desci as águas batismais, quando eu vejo uma igreja com parede preta, com luzes, luzes apagadas, inclusive, luzes necoloridas, tal, tal, não tem como não associar, assim, não é associar, não lembrar, melhor dizendo, não tem como não lembrar daquele tempo da vida que não era crente, porque o ambiente era aquele. E hoje as pessoas adotam um ambiente semelhante. Não estou falando nem que é igual, tá? Porque as pessoas são diferentes, eu sei disso. Mas o ambiente é semelhante. Percebeu o que eu estou dizendo? Imagine só, em termos de lembrança, se alguém foi criado na Umbanda ou Candomblé. Como meus parentes são provenientes, alguns deles são provenientes dessas ramificações do espiritismo. E lá tem o atabaque. E durante anos a fios eles ficam ouvindo, né, o atabaque. Suponhamos que na sua igreja local haja esse instrumento. Aí eu pergunto, o atabaque em si é ruim, é nocivo? Não, é simplesmente um instrumento que pode ser dedicado ao Senhor. Não pode? Pode. Não tem nenhum problema com o atabaque. E suponhamos que quando aquela pessoa que veio do espiritismo, né, do chamado baixo espiritismo, como do candomblé ou da Umbanda, já convertida, ela vem para aquela igreja. E todas as vezes que ela ouve aquele som distinto do atabaque, ela não associa, como eu falei erroneamente, mas lembra, traz lembrança do seu passado. O que eu faria nesse caso? Se eu, Gustavo, tivesse conhecimento de que algo, não é necessariamente um instrumento como o atabaque, poderia ser guitarra, poderia ser piano, é, traz lembranças por amor à pessoa, se isso traz lembranças, e às vezes as lembranças são mistas, né? Eu poderia, inclusive, cogitar a prática, quer dizer, a possibilidade de continuar com o instrumento ou não. Se aquele jogo de luzes faz com que as pessoas venham lembrar daquele tempo que não era cristão, nas baladas, nas discotecas, nos bailes funks, por que continuar insistindo com aquele jogo de luzes? Se, quando você entra num ambiente onde tudo é preto, parede preta, tudo é preto, fica tudo escuro, se faz lembrar de um ambiente que não era nada cristão, por que manter? Não estou falando para você abrir mão de tudo isso, mas no mínimo deveria levá-lo a uma reflexão, porque a nossa liberdade cristã é a seguinte, e eu vou dizer de uma forma muito clara: eu não afirmo que beber vinho é pecado. Eu não afirmo porque a Bíblia não afirma. E nem estou aqui conjecturando se era fermentado ou não fermentado o vinho, se causava embriaguez, se não causava embriaguez, porque a gente sabe que causava embriaguez, porque Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, porque aquele vinho ali poderia levá-lo à embriaguez. Não estou nem conjecturando isto. Mas eu, Gustavo Luiz, eu sei que não é pecado se alguém beber um vinho e buscar um fundamento bíblico. Agora, eu não bebo vinho. Eu passo 365 dias, quando é ano bissexto, 366 dias, sem beber vinho.
Porque se eu beber, de repente, no período do Natal, um vinho, e convidar um irmão ou irmã, tomar conhecimento de que naquela festividade, quer do Natal, quer do Ano Novo, eu, Gustavo Luiz, tomei um vinho e este ato meu, dentro do momento privado que foi compartilhado, se tornou notório por outros, venha causar escândalo ao meu irmão, eu me vejo responsável. Então, eu evito de beber vinho e não bebo vinho em nenhum dia do ano, não porque seja pecado, mas para não levar o meu irmão ao escândalo, para não fazê-lo pecar ou ainda tropeçar, entendeu? A igreja deveria pensar nisso seriamente. Todo esse aparato, essa parafernália toda, ela tem levado algum ou alguns a tropeçarem? Basta um tropeçar para a gente parar e refletir e ver como é que a gente vai resolver esse conflito criado a partir das nossas escolhas. Feito essa observação, a igreja que flerta com o mundo é empalecida e patética. Deus está ausente desse tipo de teatro religioso. O evangelho é descaracterizado, por isso não há poder de Deus. Suas práticas religiosas até aparentam Deus, mas não provém nenhuma influência do caráter de Cristo na vida das pessoas. O poder de Deus não apenas transforma a vida, mas lhes dá uma nova condição salvas. Sobre isso não vou mais ter esse comentário. Vamos ver aqui o outro item. Ó, estejam atentos com os que se intrometem pelas casas. Estes têm seus métodos atrevidos, pois penetram sorrateiramente nas casas com expertise para entrar na intimidade das pessoas e proselitamente cooptar seguidores. O verbo aqui é este que traduzido por cativar, fazer prisioneiro. Seu método não é direto e aberto, mas furtivo, ardiloso. Assim, suas presas estão vulneráveis pela confiança neles, conseguindo dessa forma cativá-las, conduzindo-as para paixões. Na letra D, percebe-se que sempre existirão rebeldes, contumazes, que são pessoas resistentes à verdade. Tem aquele exemplo dado, que resistiram a Moisés. O propósito deles é resistir à palavra de Deus, por isso são reprovados pela verdadeira fé. O que nos consola é que a Bíblia nos dá o spoiler do final. A falsidade e perversidade têm prazo de validade, não prevalecerão. E já chegando ao final, vamos falando aqui rapidamente sobre a ação da igreja em tempos difíceis, que agora é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5. Mesmo chegando ao final, eu acho que é importante fazer a leitura do texto bíblico, porque é mais importante do que necessariamente o, o próprio comentário da revista, tá bom? Diz assim: Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e não pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo com que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Fala sobre os tempos difíceis que vão exigir da igreja um estilo de vida santo, isto é, diferente, completamente divergente do mundo. Aí volta aquela questão levantada anteriormente. Será que a conduta da igreja em adotar
no ambiente de culto, aqueles apetrechos parecidos ou semelhantes a boate, discotecas, etc e tal. Será que isso é uma estratégia para atrair mais jovens, mais pessoas? Será que isso dá certo? A questão não é se dá certo, porque os fins não justificam os meios. A gente já aprende isso, não é verdade? Os fins não justificam os meios, mas precisa de um estilo de vida santo. Esse estilo de vida santo é justamente um estilo de vida diferenciado. Quando não houver mais diferença entre a igreja como instituição e o mundo, não vai haver mais esperança para as pessoas que estão lá no mundo. Paulo diz que os homens não suportarão essa doutrina. Quando se fala em sã doutrina hoje, as pessoas dão de ombros assim, ó. Tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Tipo assim, ó. Não tá nem aí. O importante é as ideias que eles têm nas suas mentes, aqueles insights que vêm quando leem um texto bíblico e acham que entendeu o texto e já começa a divulgar. Estas pessoas têm ojeriza, isto é, pavor, nojo às verdades bíblicas. Se você hoje ousar pregar biblicamente, fundamentado, de uma forma expositiva naquele texto, algumas pessoas vão se contorcer, vão fazer cara feia, vão ficar com os braços cruzados no sinal de hostilidade, não recebendo as verdades bíblicas, porque elas já se contentaram com o evangelho delas e não com o evangelho de Deus. Estes são treinados em esquivar-se da verdade. Buscarão obsessivamente as fábulas que são elaboradas com o fim de reforçar seu estilo de vida carnal. A ação ante estes tempos tenebrosos implica pregar a palavra não apenas conforme o clima, o ambiente, mas em todo o tempo. Ela deve ser pregada, urgente, perseverante, paciente, corajosa, cristológica, sistemática e propositalmente. A pregação não é um dos muitos programas da igreja. Ela é sua missão e razão de ser. Não um desabafo, mas eu aprendi que a mensagem era central no culto. Hoje em dia, há espaço para cantoria, louvor, adoração, louvação, mais cantação. Não sei se estou criando um neologismo. Eu falei cantação, alguém vai dizer assim, viu, falou errado. Não. Se essa palavra não existe no dicionário, eu estou criando um neologismo, uma nova palavra. Tá entendendo? E mais emblomação, blá blá blá, mas fala, fala, canta, canta, canta. Aí quando de repente vai passar a palavra para o pregador ou a pregadora, 10 minutos, 20 minutos. Tem que ficar, vou dizer assim, pulando os pontos preparados de antemão que foram feitos à base de oração, na direção do Espírito Santo, consultando o Senhor, buscando, se colocando diante do Eterno para trazer aquela mensagem, mas o tempo não lhe é suficiente. Chegou-se já o momento de que em algumas das nossas igrejas, se não nas nossas, a mensagem não é central. A gente passaria 1, 2, 3 horas cantando, louvando, com a mãozinha para cima, com a mão no coração, com as mãos estendidas, com nossos olhos fechados, com lágrimas escorrendo nos nossos olhos, mas não temos a mesma disposição no tocante à palavra de Deus. Você está generalizando? Não, estou falando de algumas igrejas, estou falando de é, qualquer. O que eu estou falando aqui, qualquer semelhança é mera coincidência. Ah, você está falando com a minha igreja? Qualquer semelhança é mera coincidência. É porque eu falo aqui para pessoas, um público, eu sei que é diminuto. A IBD
dá algumas centenas de ouvintes, pessoas que vão assistir, mas são pessoas que estão num contexto bem diferente, estão espalhadas pelo Brasil. Eu falo com pessoas no WhatsApp, elas entram em contato comigo, que é do norte do país, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Então, aqui, com essa forma mais, entre aspas, genérica, é porque qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não que eu esteja aí sendo sabedor de tudo aquilo que se passa na sua igreja, nada disso. Apenas estou falando aqui e tentando de uma forma contribuir para a reflexão. O desinteresse do mundo pela pregação não deve silenciar a igreja, pois não podemos cessar de pregar por causa da falta de interesse das pessoas ou mesmo por não se converterem. Paulo diz que sobriamente suportemos as aflições e reajamos cumprindo o ministério da pregação do Evangelho. Já que a gente está falando de pregação, eu quero falar agora para você que é pregador, seja chamado leigo ou pregador já consagrado na forma de um pastor, por exemplo. Ai de você, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de nós, se nós não pregarmos o Evangelho. Por isso, preguemos o Evangelho de Deus. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.